gente já pode passar para o nosso estudo. Amém? Deus seja louvado, porque nós chegamos, graças a Ele, no 11º estudo do livro de Daniel, e vamos estudar o capítulo 8 de Daniel. Às vezes eu me enrolo um pouco, porque eu já estou no capítulo 10 com a igreja, e aí eu tenho que retroceder. E a gente vai falar, então, sobre o capítulo 8. Há 2 sábados atrás, nós falamos sobre ele lá na igreja. E vamos abordá-lo aqui agora também. Nós vamos usar bastante a Bíblia, eu vou usar bastante a Bíblia, eu vou pedir a ajuda dos irmãos também, para que a gente possa entender o assunto, que é muito importante. Aliás, esse assunto do santuário, eu penso que nós devamos um dia, mais para frente, estudá-lo, é muito importante para a nossa vida espiritual, para saber o que significa, é muito importante mesmo. E aí, naturalmente, nós teremos outros professores que levarão esse curso adiante. Mas vamos lá. Hoje nós vamos estudar sobre as 2.300 tardes e manhãs e a purificação do santuário. Eu dividi esse estudo em 2 partes. A primeira nós vamos abordar hoje e domingo que vem, se Deus quiser, abordaremos então a segunda e última parte desse estudo. A profecia das 2.300 tardes e manhãs, que nós vamos estudar hoje, fala de 2 acontecimentos muito importantes. O primeiro deles é que diz que na terra surgiria a igreja remanescente, restaurando a verdade de Deus, que foi pisada pelo chifre pequeno, que nós sabemos que foi Roma papal. Só para a gente refrescar nossa memória, vamos abrir lá em Daniel 8, 12 e depois Isaías 58, 12. Ok? Vamos abrir, então, a Bíblia lá em Daniel 8, versículo 12. Para a gente poder entender isso que eu acabei de falar agora. A igreja remanescente que surgiria, restaurando a verdade de Deus, que fora pisado pelo chifre pequeno, que nós sabemos que foi, hoje nós já entendemos que é Roma papal. Daniel 8,12 diz assim, olha, o exército lhe foi entregue com o sacrifício diário, por causa das transgressões, e deitou por terra a verdade, e o que fez prosperou. Esse foi o trabalho efetuado por Roma papal, e no Isaías 58, versículo 12, nós lemos lá a respeito da igreja remanescente, essa que surgiria para contrapor Roma papal, falando as verdades, contrapondo as mentiras que o chifre pequeno, ou Roma papal, traria para a humanidade. Diz lá em Isaías 58, 12, diz assim, os teus filhos edificarão as antigas ruínas, levantarás os fundamentos de muitas gerações, e serás chamado reparador de brechas e restaurador de veredas, para que o país se torne habitável. É uma profecia também. Esse reparador de brechas seria justamente o remanescente que surgiria para reparar as brechas, ou seja, aonde o chifre pequeno tinha deitado por terra a verdade, essa igreja remanescente ela viria para mostrar a verdade para o mundo, como está fazendo agora. O segundo ponto diz que, no findar das 2.300 tardes e manhãs, no céu se iniciaria um juízo que se chama juízo investigativo. E quando este juízo terminasse, o chifre pequeno seria finalmente destruído e o reino dado aos santos do Altíssimo, ou seja, esse chifre pequeno, Roma papal, continua existindo e, como nós vimos, ele só deixará de existir quando Jesus voltar. Vamos abrir lá em Daniel 7, 18 e 27 para a gente comprovar o que eu acabei de falar.
Daniel 7, 18 e depois o 27. Como a gente já está no livro, fica fácil. Daniel 7, 18 diz assim: mas os santos do Altíssimo receberão, vejam, está no futuro, receberão o reino e possuirão para todo o sempre, de eternidade em eternidade. E lá no versículo 27, nós lemos assim: o reino e o domínio e a majestade dos reinos debaixo do céu, de todo o céu, serão dados ao povo dos santos do Altíssimo. O seu reino será reino eterno, e todos os domínios o servirão e lhe obedecerão pelos séculos sem fim. Então, nós já vimos aqui no início da nossa lição de hoje que os filhos de Deus, os verdadeiros filhos de Deus, eles vencerão nessa batalha final. Quase 6.000 anos de existência tem o nosso mundo. E esse grande conflito que começou no céu e se estende pelo planeta Terra há de chegar ao fim. E todos aqueles, os mártires que morreram e muitos outros que morreram na fé do Senhor Jesus, receberão a vitória quando Jesus voltar e seremos vitoriosos para sempre. Amém? Então, esses 2 pontos nós vamos explorar hoje. A primeira pergunta que faço, que é para o nosso Daniel 8, 13 e 14, a pergunta é a seguinte, Daniel: até quando um chifre pequeno atacaria o povo de Deus e a sua lei? Até quando Roma papal atacaria o povo de Deus, aqueles que guardam os mandamentos, aqueles que cumpriam a vontade de Deus, a despeito de tudo aquilo errado, de tudo aquilo de errado que Roma papal sempre pregou? Até quando duraria isso? Daniel 8, 13 e 14. Depois... Está aberto? Tá. Depois ouvi um santo que falava, e disse outro santo àquele que falava: até quando durará a visão do sacrifício diário e da transgressão assoladora, visão na qual é entregue o santuário e o exército, a fim de serem pisados? Ele me disse: até 2.300 tardes e manhãs, e o santuário será purificado. Obrigado, Daniel. Então, nós vimos que isso duraria 2.300 tardes e manhãs. Ao avançar do nosso curso, nós vamos entender isso de uma forma melhor. Obrigado, Daniel. Então, a profecia das 2.300 tardes e manhãs é a profecia que cobre o maior período de tempo na Bíblia. E a expressão tardes e manhãs é tomada do livro de Gênesis, onde Deus, após ter criado o mundo e tudo o que nele há, ele declarava: houve tarde e manhã. Vamos abrir as nossas Bíblias lá em Gênesis 1, e nós vamos ver isso no versículo, por exemplo, 5, 8, 13 e 19. Vamos abrir as nossas Bíblias lá em Gênesis, capítulo 1, primeiro capítulo da Bíblia. E diz assim, lá em Gênesis 1, versículo 5, diz assim: chamou Deus a luz dia e as trevas noite. E aí o que diz lá? Houve tarde e manhã e o primeiro dia. No versículo 8, a mesma coisa acontece. Vamos lá. E chamou Deus ao firmamento céus. Houve tarde e manhã e o segundo dia. No versículo 13, nós lemos lá: houve tarde e manhã e o terceiro dia. E no versículo 19, o que diz no versículo 19? Diz lá: houve tarde e manhã e o quarto dia. E no versículo 23, houve tarde e manhã e o quinto dia. E o 31, viu Deus tudo quanto fizera, e eis que era muito bom. Houve tarde e manhã e o sexto dia. Então, essa expressão tarde e manhã significa literalmente um dia de 24 horas. Ok? Bem, nós já aprendemos em lições anteriores o princípio de interpretação profética dia e ano. Esse ensino, esse princípio, nos ensina que um dia profético equivale a um ano literal.
Vamos abrir agora a Bíblia lá no livro de Números, capítulo 14, e depois vamos no livro de Ezequiel 4, 5 e 7. Vamos usar bastante a Bíblia hoje, hein? Então, abrir a Bíblia lá no livro de Números, que fica no Velho Testamento. Números 25, versículo... Perdão, Números 14, 34. Números 14, versículo 34. Posso ler? Amém? Isso. Diz assim, lá no versículo 34. Segundo o número dos dias em que espiastes a terra, 40 dias, cada dia representando um ano, levareis sobre vós as vossas iniquidades 40 anos e tereis experiência do meu desagrado. Isso aqui foi um castigo que Deus concedeu ao povo de Israel por ter duvidado do seu poder naturalmente, quando eles não quiseram entrar em Canaã e enfrentar os seus inimigos. E por isso os espias ficaram 40 dias lá. E Deus então disse para eles, olha, vocês ficaram 40 dias lá, então agora 40 dias representará 40 anos. E para completar, lá no livro de Ezequiel, vamos abrir lá no livro de Ezequiel, para comprovar a profecia, nesse caso, na profecia de ano, Ezequiel, livro de Ezequiel, capítulo 4, versículo 5. Ezequiel 4, 5. Vamos para o 7 logo. Para o 6 e 7. Quando tiveres cumprido esses dias, deitar-se-ás sobre o teu lado direito e levarás sobre ti a tua iniquidade à casa de Israel. Agora sim, versículo 7. 40 dias te dei, cada dia por um ano. Voltarás, pois, o rosto para o cerco de Jerusalém, com o teu braço descoberto e profetizarás contra ele. Então, o princípio de ano, nessas duas passagens, nós vemos que em profecia, um dia equivale a um ano. Dessa forma, a purificação do santuário, da qual fala o profeta Daniel, só ocorreria depois que passassem os 2.300 anos. Ok? Bem, qual foi a ordem que Deus deu a Moisés após a saída do Egito? A gente vai parar com o assunto aqui agora, vamos entrar em outro. Qual foi a ordem dada que Deus deu a Moisés após a saída do Egito? Responde para a gente, Sérgio. Abramos nossas Bíblias lá no livro de Êxodo, versículo 25, capítulo 25, versículo 8. Êxodo 25, 8. Responde para a gente aí, por favor, Sérgio Queiroz. Amém? Sérgio, está me ouvindo? Ele deve estar te ouvindo, mas não conseguiu abrir o áudio. Ok, então eu mesmo vou ler. E diz assim, olha, Êxodo 25, versículo 8, foi o que Deus pediu para Moisés. E me farão um santuário para que eu possa habitar no meio deles. Então Deus tira o povo do Egito, prepara todo o terreno e se vira para Moisés e diz, Moisés, eu quero que vocês façam um santuário, uma casa, eu quero habitar no meio de vocês. Então, Moisés recebeu a ordem de construir um santuário, e esse santuário ele deveria ser construído conforme o modelo que lhe foi mostrado no monte. Deus lhe mostrou. Êxodo 25, 40. Vamos abrir lá em Êxodo 25, 40. Êxodo 25, versículo 40. Se eu estiver correndo muito, pastor, eu não tenho a visão geral, o senhor pede para o pessoal para eu correr menos, né? Eu vou usar muito. Se alguém tiver ainda aí abrindo, eu espero um pouquinho, tá? Excelente, Ney. Tá.
Inclusive, a Ellen está ali quase que com o rostinho dizendo assim, eu quero ler, viu? Então pode ler, minha filha. Êxodo 25, 40. Eu não estou vendo, minha filha. Dê para a gente, Ellen. Foi. Vê, pois, que tudo faças segundo o modelo que te foi mostrado no monte. Entendeu? Obrigado, minha filha. Então, Deus falou para Moisés, Moisés, olha, eu vou te dar aqui as medidas, o material que tem que ser usado, tudo tem que seguir um padrão, não pode fugir dele. E aí Moisés disse, tudo bem, vamos fazer conforme o Senhor determinou, ok? Agora, vamos abrir lá em Hebreus 5, no versículo... Aliás, Hebreus 8, versículo 5. Hebreus 8, versículo 5, que ainda fala sobre o modelo que Deus deu para Moisés fazer a sua casa, o seu santuário, o santuário de Deus. Hebreus 8, versículo 5, diz assim, os quais ministram em figura e sombra das coisas celestes, assim como foi Moisés divinamente instruído quando estava para construir o tabernáculo. Ok? Então, Deus deu o modelo do santuário, prestem atenção agora, hein? Deus deu o modelo para que Moisés fizesse o santuário na terra, semelhante ao que tinha no céu. Ok? E a gente leu um pouco atrás, que depois dos 2.300 anos, depois da profecia dos 2.300 anos, que cobre a maior parte da Bíblia, o santuário seria purificado. Ok? Tudo bem? Ok. Então, o santuário, o modelo que Moisés fez aqui na Terra, guardem, era igual o que existe no celestial. Nesse santuário, 2 serviços básicos eram realizados, e nós vamos descrevê-los agora. 2 serviços básicos eram realizados. O serviço diário e o serviço anual. O serviço diário e o serviço anual. Sobre o serviço diário, quantos cordeiros deveriam morrer todos os dias no santuário? Nós estamos falando do serviço diário. Maria Inês, você pode ler para a gente aí Êxodo 29, 38 e 39? Êxodo 28, 38 e 39. Abramos nossas Bíblias lá e a gente vai descobrir quantos cordeiros deveriam morrer todos os dias no santuário terrestre. Êxodo 29, 38 e 39. Abre o seu áudio para ler. Ok? Está fechado aí o seu áudio. Agora abriu. Êxodo 28, 29, 38 e 39. É isso? Positivo, correto? Positivo. 29, 38 e 39. Ofertas contínuas. Isso é o que oferecerás sobre o altar. 2 cordeiros de 1 ano, cada dia, continuamente. Um cordeiro oferecerás pela manhã, e o outro ao pôr do sol. Obrigado. Então, irmãos, nós vimos aqui que os sacrifícios da manhã e da tarde eram oferecidos diariamente. Mesmo que tivesse a festa da Páscoa, do Pentecostes, no dia da expiação ou em qualquer outra festa especial, um cordeiro morria de manhã e o outro ao pôr do sol. Por isso, chama-se sacrifícios contínuos. Entendeu? Enquanto o povo esteve ali, até Jesus morrer na cruz do Calvário,
esse cordeiro era morto de manhã e era morto à tarde. E eles prefiguravam, de forma muito especial, o sacrifício de Jesus Cristo na cruz do Calvário. Por isso era o sacrifício contínuo e diário. Agora, e o serviço anual? O dia da expiação ou da purificação? Que outro serviço havia no santuário e quando ele era realizado? Nós vimos, só para relembrar, nós vimos agora, passado agora, o serviço diário. Agora nós vamos ver o serviço anual. O dia da expiação, o dia da purificação. Que outro serviço havia no santuário e quando ele era realizado? Carmen Vidal. Está aí, Carmen Vidal? Eliel, ela é a tua aluna? Oi. Oi. Irmã, a senhora está com a Bíblia aí? Sim, sim. A senhora pode ler para a gente Levíticos 16, 29 e 30? Levítico. Capítulo 16. Levítico 16. Levítico 16, versículo 29 e 30. Ok, a minha Bíblia é um pouco diferente, mas vamos lá. Qualquer coisa eu traduzo. Tá bom. Esta será para vós uma lei perpétua. No 7º mês, no 10º dia do mês, jejuareis e não fareis trabalho algum. Tanto o nativo como o estrangeiro que habita no meio de vós. Porque nesse dia... É esse, né? Capítulo 16. Isso. Porque nesse dia se fará a expiação por vós, para que vos purifiqueis e sejais livres de todos os vossos pecados diante do Senhor. Amém. Muito obrigado, irmão. Muito obrigado. Sensacional. Então, irmãos, o dia da expiação ocorria no 10º dia do 7º mês, como leu a nossa irmã Carmen Vidal, chamado de Tinsri. Essa festa era a purificação do santuário, que acontecia apenas uma vez por ano. Era o maior dia em Israel e envolvia uma cerimônia muito sofisticada. Preste atenção, durante o ano, o santuário era contaminado através dos pecados que eram simbolicamente transferidos para ele, para o santuário, né? Através do sangue dos sacrifícios. Só abrindo um parêntese aqui, como é que funcionava isso? Por exemplo, o Ney Robson tinha pecado, né? E aí pegava um cordeirinho que não tinha nada a ver com o pecado do Ney Robson, e aí o Ney Robson levava esse cordeirinho lá para o sacerdote. Aí, simbolicamente, todos os pecados que o Ney Robson tinha feito era simbolicamente passado para o cordeirinho. Esse cordeirinho representava quem? Jesus Cristo. Então, ele carregando os meus pecados. E aí o Ney Robson, uma vez passando simbolicamente os pecados para o cordeirinho, o que o Ney Robson tinha que fazer? O Ney Robson, não era o sacerdote, não. Tinha que debolar o cordeirinho. Ele tinha que passar a faca e o sangue, então, do cordeirinho era pego e aspergido. Então, durante o ano, o santuário era contaminado através desses pecados e que eram simbolicamente transferidos para o santuário através do sangue dos sacrifícios, do sangue dos cordeiros. Então, assim, o pecado era perdoado e o pecador era considerado limpo. Mas seus registros, ou seja, os pecados, ficavam gravados no santuário e o contaminavam. Por isso, era necessário que ele fosse purificado. Ok? Deu para entender? Agora, quais eram os procedimentos preliminares? Para melhorar a pergunta, antes de realizar o cerimonial do dia da expiação,
O que fazia o sumo sacerdote? O sumo sacerdote era o pastor dos pastores, traduzindo para os dias de hoje, né? Os sacerdotes eram os pastores e o sumo sacerdote era o pastor dos pastores. Quem vai responder essa pergunta para nós é o nosso irmão Pestana, ainda no livro de Levíticos, no capítulo 3, 4, e depois de 11 a 14, ele vai responder essa pergunta para nós. Antes de realizar o cerimonial do dia da expiação, ou seja, da limpeza, da purificação do santuário, o que o sumo sacerdote tinha que fazer? Vamos ver, então, Levíticos 16, 3, 4 e de 11 a 14. Se quiser, pode começar a ler, Pestana. Só Levítico. Não tem problema. Levítico 16, 3. 3 e 4 e depois de 11 a 14. Olha o que tinha que fazer o sacerdote, hein? Se preparar para poder fazer a limpeza do santuário. Entrarão no santuário com isto: um novilho para a oferta pelo pecado e um carneiro para o holocausto. Vestirá ele a túnica de linho sagrada, terá as calças de linho sobre a pele, cingindo-a com cinto de linho e se cobrirá com a mitra de linho. São estas as vestes sagradas, e banhará o seu corpo com água e então as vestirás. Agora, o 11 em diante diz assim: Arão fará chegar o novilho da sua oferta pelo pecado e fará expiação por si e pela sua casa. Imolará o novilho da sua oferta pelo pecado. Tomará também sobre o altar o incensário cheio de brasas de fogo diante do Senhor e dois punhados de incenso aromático bem moído e o trará para dentro do véu. Verso 13 diz: porá o incenso sobre o fogo perante o Senhor, para que a nuvem do incenso cubra o propiciatório que está sobre o testemunho, para que não morra. Tomará do sangue do novilho e com o dedo o aspergirá sobre a frente do propiciatório. Diante do propiciatório aspergirá 7 vezes do sangue com o dedo. Amém. Obrigado, Pestana. Muito obrigado. Vocês viram aí o cuidado que tinha que se fazer? Ele tinha, nesse caso aqui, o sumo sacerdote era Arão, o irmão de Moisés. E é ele que tinha que fazer tudo isso. Mas, com o passar do tempo, outros vieram também. Então, antes de começar a expiação pelo povo, o sumo sacerdote ele devia fazer expiação pelos seus próprios pecados. Assim, ele estava limpo para ser mediador entre Deus e o povo. E ele tinha que ter um cuidado muito grande, porque se ele tivesse algum pecadinho, ainda que fosse pequeno, né? Não existe pecadão nem pecadinho, né? Ele morreria. Ele seria fulminado. Bem, que animais entravam em cena no dia da expiação ou purificação do santuário? Especificamente, no dia da expiação ou purificação do santuário, que animais entravam em cena? Eu pediria ao Lucas, por favor, que leia Levítico ainda, 16, de 5 a 10. Levíticos 16, ainda no livro de Levítico, 16, de 5 a 10. Diz assim: da congregação dos filhos de Israel tomará 2 bodes para oferta pelo pecado, e um carneiro para o holocausto. Arão trará o novilho de sua oferta pelo pecado e fará expiação por si e pela sua casa. Também tomará
ambos os bodes e os porá perante o Senhor, à porta da tenda da congregação. Lançará sorte sobre os 2 bodes, um para o Senhor e a outra para o bode emissário. Arão fará chegar o bode sobre o qual cair a sorte para o Senhor e o oferecerá por oferta pelo pecado. Mas o bode sobre o que cair a sorte para bode emissário será apresentado vivo perante o Senhor, para fazer expiação por meio dele e enviá-lo ao deserto como bode emissário. Obrigado. Obrigado, Lucas. Então, irmãos, nós vimos aqui o que o nosso irmão Lucas leu. 2 bodes eram separados no 10º dia do 7º mês. Isso daí, volto a dizer, para a purificação do santuário, para a expiação ou purificação do santuário, todo puro. Então, era lançado a sorte sobre ambos os bodes. Um para o Senhor e o outro para bode emissário. Em hebraico, Azazel. É o bode Azazel. Bem, preste bastante atenção agora nessa explicação. Após lançar a sorte sobre os bodes, o sumo sacerdote tomava um novilho e o matava. E um sacerdote, não um sumo sacerdote, um sacerdote colocava parte do sangue numa tigela e ficava mexendo de modo que o sangue não coagulasse, não podia coagular, ele ficava mexendo. Enquanto isso, o sumo sacerdote tomava brasas do altar, aonde as ofertas eram queimadas, ok? E colocava-as no incensário. Ele também enchia as mãos de um suave incenso e levava ambos para dentro do santuário, no lugar santíssimo, porque no santuário tinha um lugar santo e um lugar santíssimo. E uma vez por ano, só o sumo sacerdote podia ter acesso ao Santo dos Santos ou ao lugar santíssimo. Os sacerdotes só podiam ir até o lugar santo, ok? E uma vez por ano, o sumo sacerdote podia ir no Santíssimo, e só ele podia ir. Ok? Então, ele colocava um incensário no propiciatório, o qual era coberto por uma nuvem, para que ele não morresse. Concluída, então, essa parte, o sumo sacerdote saía para receber do sacerdote o sangue do novilho. Então, o sacerdote passava para ele, o sumo sacerdote pegava. Então, ele levava este sangue para o lugar santíssimo. Só ele podia ir, o sumo sacerdote. Aonde ele pegava com o seu dedo, né, e aspergia sobre o propiciatório 7 vezes. Ele molhava com o dedinho e jogava. Molhava e jogava 7 vezes, em direção à banda oriente por 7 vezes. Ao voltar do lugar santíssimo, o sumo sacerdote matava o bode da expiação pelos pecados do povo. Lembram que eram 2 bodes? Um para o Senhor e um Azazel? Então, esse ele matava pelos pecados do povo. Tornava a entrar lá no Santíssimo, onde ele aspergia o sangue do bode sobre o propiciatório, como fizera também com o sangue do novilho. Pegava e aspergia também. Depois disso, ainda o sumo sacerdote voltava ao pátio e abençoava o povo, havendo acabado de fazer a expiação pelo santuário da tenda da congregação e pelo altar. Então, ele é como se ele dissesse, olha, está limpo os pecados, e aí ele vinha para a última parte. Ele fazia chegar o bode Azazel, aquele que ficou vivo. Aí o que ele fazia? O sumo sacerdote. Ele passava simbolicamente todos os pecados que estavam registrados lá no Santo dos Santos. Lembra que o Ney Robson matava o cordeiro, aí o pecado do Ney Robson ficava registrado lá no santuário. Aí, uma vez por ano, o sumo sacerdote ia lá, tirava o pecado que estava registrado do Ney Robson lá, e aí o que o sumo sacerdote fazia?
ele pegava, então, esses pecados e passava para o bode Azazel. O pecado do Ney Robson de todas as pessoas. Então, ele fazia uma limpeza simbólica lá do Santo dos Santos, e esse bode carregava o pecado do povo. E esse bode era enviado lá para o deserto. Ok? Deu para entender? Uma coisa que eu queria dizer para vocês. Isso tudo é um simbolismo do que já está acontecendo agora, não aqui no santuário, que não existe mais terrestre, mas no santuário celestial, e do que virá a acontecer. Futuramente, nós entenderemos todo esse processo de uma forma muito mais ampla, entenderemos quem é esse bode Azazel, por que ele era solto no deserto, por que ele era solto para morrer lá no deserto. Por hoje, nós vamos ficar por aqui. Então, na próxima semana, nós vamos concluir essa primeira parte do 11º estudo de Daniel, onde nós também teremos o título 2.300 tardes e a purificação do santuário, parte 2 e última.